Convido a Renata para assumir aí a mediação do último painel sobre um tema que não está tratado até agora também, mais um desafio para a gente buscar construir coletivamente, que é a saúde e segurança dos trabalhadores, e os impactos das mudanças climáticas, né? Na verdade, como até a leitura dos objetivos sociais e a redução de desigualdades, de certa maneira, o tema saúde e segurança dos trabalhadores ainda não entrou na taxonomia, mas precisa entrar, né, Renata? Palavra é sua, minha cara. É isso aí. Obrigada, Luciane. Obrigada aí também em seu nome a toda a equipe do CIS pela organização aí, ao Saulo, a Rihanna, todo mundo aí que participou aí para construir. Foi um período intenso de trocas. E nesse painel a gente vai contar com a apresentação do Daniel Bittencourt, que eu já vi que ele está aqui entre nós, né? O Daniel Bittencourt, que é especialista no tema de mudanças climáticas e saúde do trabalho da Fundação Centro, e nós vamos ter como debatedoras a Marta Freitas, que é engenheira de saúde e segurança do trabalho, e a Elionara de Souza Ribeiro, que também atua nessa mesma área no Sindicato dos Servidores Municipais de São Paulo. Então, eu vou chamar aqui para apresentação o Daniel. Você vai usar alguma coisa, Daniel? Ou você vai só. Sim, Tá, eu tenho uma apresentação para compartilhar aqui. Posso já compartilhar? pode, acho que o Saulo vai te dar acesso. Acho que eu já tenho. Vamos ver aqui. Já, Isso. já tem. Vocês estão vendo? Sim, perfeito. Então, pessoal, muito obrigado. Em nome do Dr. Pedro Torino, presidente da Fundacentro, agradeço o convite, essencialmente por incluir justamente a questão da segurança e saúde nessa oficina de taxonomia. É um prazer estar aqui, muito gratificante. Eu sou pesquisador na Fundacentro, no chamado Grupo de Calor, onde a gente faz pesquisas do impacto do clima, e essencialmente o calor, para o trabalhador, e coordeno também o programa, né, na Fundacentro de Mudança Climática e Segurança e Saúde no Trabalho. Então, agradeço novamente pela oportunidade de estar mostrando um pouco desse trabalho e possivelmente contribuir com o debate que se propõe aqui, né, neste painel. Bom, há aquecimento global. Infelizmente, eu não pude assistir os demais painéis, só parte deste último. O Pedro conversou comigo ontem, né, para vir aqui substituí-lo, e eu já tinha um compromisso nos horários anteriores. Infelizmente, eu não pude assistir os outros painéis. Talvez as pessoas tenham falado disso aqui, que eu vou comentar rapidamente. Estamos em aquecimento global, é notório, está bem divulgado, e nós todos estamos sentindo que as temperaturas estão mais altas. Em termos de temperatura média global, nós tivemos nos últimos 2 anos um recorde depois do outro, chegando até ultrapassar 1,5 graus acima da média da era industrial, pré-industrial, onde é muito perigoso. Qualquer um de nós podemos suportar 1,5 graus a mais de temperatura, mas quando se fala em média global, isso implica em vários aspectos de mudança do clima geral, com eventos extremos no mundo todo, que são extremamente perigosos. Bom, e o que que isso implica para o Brasil? No gráfico da direita, a gente tem barrinhas que mostram, em três gráficos, né, aquelas três regiões do mapa pequeno, onde a gente tem um número maior de barrinhas quanto mais para a direita vai. Ou seja, de 1960 até 2020, aproximadamente, quando foi feito esse estudo, nós percebemos isso com dados observados nas estações meteorológicas, um aumento significativo do número de ondas de calor no Brasil, em todas as regiões, e também da intensidade e duração dessas ondas de calor. O que, como eu comentei, nós todos estamos sentindo isso, inclusive nesse momento, em boa parte do país. E o que que isso implica? Bom, o aumento da temperatura, que já é um novo cenário climático estabelecido no Brasil, implica em no desencadeamento de outras circunstâncias, outros eventos meteorológicos muito perigosos para a saúde do trabalhador. Aqui em tela nós temos um folheto que passamos a distribuir o ano passado, que mostra esses principais aspectos do clima
que impactam os trabalhadores no Brasil. Um deles que é largamente comentado são as ondas de calor, né? Pelo aquecimento global, nós temos temperaturas mais altas, têm sido mais altas, e os eventos de ondas de calor têm sido impactantes aí para todos os trabalhadores, especialmente aqueles que trabalham a céu aberto. Outras são as doenças transmitidas por vetor. A nova condição de temperatura no país e também de precipitação faz com que a proliferação de mosquitos, que são um dos principais vetores transmissores de doenças, seja diferente. E a gente tem aí esse problema mais acentuado e prolongado muitas vezes. A questão da poluição do ar. Nas grandes cidades, as grandes cidades são fontes importantes de poluentes, e nas áreas mais rurais nós temos as queimadas, que muitas vezes no Brasil é uma situação bastante crítica. E tanto uma como a outra pode ser potencializada para a condição atmosférica, tanto para iniciar um fogo, um foco de incêndio, como para espalhar essa área de queimada, como também para manter os poluentes próximos à superfície, sendo prejudicial tanto para a população, como também para os trabalhadores, que aqui é o foco, porque a estabilidade atmosférica ela mantém esses poluentes próximo à atmosfera, e a estabilidade atmosférica é uma situação comum no inverno brasileiro, aonde na maioria das vezes ocorrem essas queimadas. Outra questão é a radiação ultravioleta. Não tem a ver com o calor, é uma radiação no espectro ultravioleta do Sol, que é extremamente prejudicial, que pode provocar câncer de pele nos trabalhadores, problema nos olhos, muitas vezes quando ele já está aposentado, mas isso foi resultado de uma exposição ao longo da sua vida laboral. Também as ondas de frio. Com o aquecimento global, muito se fala em onda de calor, mas as ondas de frio no Brasil não deixarão de acontecer. Há uma perspectiva que elas diminuam de frequência, que ocorram no menor número. No entanto, quando ocorrerem, serão mais intensas, o que pode ser mais prejudicial, porque a população que já não é muito preparada para o frio no Brasil, por ser um país tropical e subtropical, passa a ser menos aclimatizada à condição de frio ainda, e aí vem um evento extremo de frio, ele pode ser muito prejudicial a toda a população e também aos trabalhadores. Por fim, as tempestades. As maiores temperaturas, elas são combustível para tempestades mais intensas, com rajadas de vento, granizo, chuvas intensas, trazendo alagamento, deslizamento. Um exemplo são os ciclones extratropicais que ocorrem no mar, passarão provavelmente a ser mais intensos com as mudanças climáticas, e isso traz sérios riscos, por exemplo, para os pescadores, especialmente os pescadores artesanais, que não possuem equipamentos adequados em muitas situações. Bom, então, esse é um panorama geral do que as mudanças climáticas podem afetar o trabalhador. Mas o nosso grupo foca mais na questão do calor. E então aqui eu chamo a atenção para um cálculo do risco de calor que fizemos nas últimas décadas, onde mostra que todo o país ele tem, de uma escala de 1 a 4, risco de 3 a 4 em praticamente todo o Brasil, inclusive nos meses de inverno. E aqui está dividido para o tipo de trabalho leve, moderado e pesado. Então, principalmente para o trabalho mais moderado e mais pesado, que é o que normalmente se tem para atividade ao ar livre, os agricultores da construção civil, nós temos um risco extremamente elevado de 3 até 4 aí em praticamente o ano todo. E esse risco tem sido cada vez maior nas últimas décadas por conta do aquecimento global. E então os mapas da esquerda aqui mostram também um diagnóstico nesse sentido, mas aqui mostrando o IBUTG, que é o índice que quantifica o estresse térmico, inclusive previsto na legislação brasileira, assim como na legislação de vários países do mundo. O IBUTG, então, médio, está mostrando nos mapas superiores do painel da esquerda, e a gente vê que os mapas cada vez mais para a direita, que são as décadas da esquerda para a direita, de 1960 até os anos de 2000 a 2010,
cada vez mais vermelhos, ou seja, os valores de IBTG cada vez mais altos, como uma resposta já do aquecimento global. Nós estamos tendo esse índice, o IBOTG, cada vez mais elevado. E os mapas à direita mostram o que será, conforme o prognóstico de modelos climáticos de mudança climática, nas próximas décadas. Então, da década de 1920, de 2020 até o final do século, a gente terá ainda a elevação desses valores médios de UBUTG no Brasil, tanto para a situação pessimista como para a situação otimista. O que é isso? São, são rodadas desses modelos que simulam a conduta do IBTG para o futuro, considerando um cenário climático onde os países estão fazendo alguma coisa para diminuir ou cessar o lançamento dos gases de efeito estufa, que é o cenário mais otimista, e outro cenário pessimista, onde nada ou pouco está sendo feito. E nós vemos que mesmo para esse cenário um, otimista, onde os países vão fazer alguma coisa, o IBTG continua crescendo, ou seja, nós estamos numa situação que já verificamos nas últimas décadas uma elevação da temperatura e de todas as condições de estresse térmico, e temos uma perspectiva para as próximas décadas de ainda agravamento, mesmo se o mundo se os países do mundo tomarem ações, né, que venham a diminuir o lançamento dos gases de efeito estufa. Isso como um efeito, como uma consequência do que já está acumulado, em termos de CO2 e metano na atmosfera. Então, por isso é importante aí a questão da COP nesse ano de 2025, justamente no Brasil. Aqui é uma apresentação que nós fizemos há pouco tempo, mostrando a questão da segurança e saúde do trabalhador, implicando na produtividade, onde a gente tem aí da esquerda para a direita um trabalhador da construção civil que faz a sua atividade com calor metabólico de 415 watts, por exemplo. Isso é bem modesto. Trabalhadores da construção civil e da agricultura têm um calor metabólico pela atividade que ele faz muito mais elevado em muitas outras situações. Mas considerando essa taxa metabólica e um IBTG de 26 graus, nós teríamos que esse trabalhador, no primeiro quadrinho da esquerda, poderia trabalhar sem ter que tomar medidas corretivas ou preventivas durante a hora inteira de trabalho. Mas se o IBTG aumentar para 27,5, que é muito comum no Brasil, esse trabalhador já tem que diminuir o seu ritmo de trabalho ou até pausar, isso de acordo com a legislação, para que diminua o calor metabólico dele. Isso implica em 13 minutos do trabalhador tendo que parar ou diminuir seu ritmo. Isso é uma abordagem assim bastante simplificada, apenas para mostrar que ele teria, nesse caso, para manter uma condição de trabalho seguro e saudável, que diminuir o ritmo, ou seja, diminuir a produtividade, ou então parar, que no final das contas acaba diminuindo também a produtividade em 21, quase 22%. E na situação do último quadrinho, a temperatura, o IBOTG aumenta mais e ele ainda tem que diminuir mais o ritmo ainda para tomar as medidas corretivas para que não tenha o trabalho perigoso, né, com risco em relação ao calor. Ele vai ter que diminuir o ritmo ou até ter pausas. Então, isso implicaria numa perda de produtividade de 41%. Isso mostrando aqui para 3 cidades que são Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Porto Alegre e Rio de Janeiro são as linhas preta e vermelha. Nós temos uma perda de produtividade média, certo? Não estamos aqui mostrando os valores de pico, mas média de 1970 até a atualidade, em torno de 5 a 10, 15% perda de produtividade, essa perda de produtividade aumentando ao longo dos anos, já com consequência também das mudanças climáticas. E na linha verde nós temos Belém, onde a perda de produtividade é muito maior, porque o calor é muito maior. Então, isso aqui seria para a hora do dia mais extrema,
mas nós vemos que em muitas cidades, mesmo de madrugada, o trabalhador não tem uma condição saudável, já porque o calor, já nesse novo cenário climático, já está extremamente, já é extremamente prejudicial para esse trabalhador. O que fazer? Então, nesse trabalho que nós publicamos recentemente na Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, nós fizemos uma reflexão sobre o trabalho a céu aberto em função do calor, como tem sido no passado, presente e no futuro, considerando essas previsões de mudança climática. E nós então apresentamos nesse trabalho uma ferramenta chamada Monitor IBUTG. Ela faz a avaliação completa da exposição ocupacional ao calor e como ela utiliza dados do passado e também previstos para as próximas horas e os próximos dias, é uma ferramenta importante que o trabalhador pode utilizar, por exemplo, para planejar o melhor período do turno diurno de trabalho, o melhor período na semana, considerando os próximos dias, que ele pode desenvolver a sua atividade com aquela taxa metabólica que ele mesmo informou, ou seja, uma informação específica para aquele trabalhador em específico, para aquele lugar que ele está atuando. Então, ele pode planejar o seu dia e a sua semana para que não tenha risco de estresse térmico em sua atividade. Eu convido quem ainda não conhece de baixar, porque é um aplicativo de celular e também acessado via web por computador, totalmente gratuito. E, bom, mas isto é suficiente? Certamente o monitor IBUTG não é suficiente, tá? Muito ainda há de se fazer. As políticas públicas são importantes, são importantes, mas cada caso é um caso, cada setor trabalhista é uma situação completamente diferente, onde deve-se buscar as soluções, muitas vezes, nesses locais. É fundamental ter ciências que a temperatura global já mudou, né? Nós já estamos sob um novo cenário climático no Brasil e, portanto, ações de adaptação ao calor são cada vez mais urgentes, né, para todos os trabalhadores. Quem são os trabalhadores? Eu citei os trabalhadores da agricultura, da construção, mas existem os da limpeza pública e da segurança nas grandes cidades, e de todos esses, aqueles que estão na informalidade são seguramente muito mais vulneráveis. O trabalhador por si só, pela necessidade do trabalho em determinado horário, pela necessidade de cumprir com aquela atividade, necessidade muitas vezes de usar uma vestimenta que não necessariamente é adequada à troca de calor com o meio ambiente, ele é uma parcela da população extremamente vulnerável às mudanças climáticas e à elevação das temperaturas. E o trabalhador informal, ele tem um acréscimo nessa vulnerabilidade por tudo que envolve o aspecto da informalidade. Um dos principais é que ele precisa trabalhar para ter o seu ganha-pão. Então, ele ganha por produção. E muitas vezes ele não respeita nem mesmo os sinais do próprio corpo de que ele está em risco sob a exposição ao calor. E ele acaba continuando a sua atividade num ritmo acelerado, numa situação muito quente, e ele, por ter uma a doença pré-existente ou mesmo não tendo doença pré-existente, pode vir a sentir alguma tontura e sofrer com as chamadas doenças do calor ou com algum acidente no local de trabalho. Então, esses trabalhadores são sempre os mais vulneráveis entre toda a população trabalhadora que já é vulnerável por si só. Então, é importante que se mostre isso e que se diga que estudos e pesquisas são importantes, né, a curto, médio e longo prazo, para que se busque tecnologias, para que se busque soluções. A própria legislação certamente vai precisar, nesse momento está em revisão a NR 15, o anexo 3, que serão necessárias novas adequações, por exemplo, o trabalho noturno. Claro que devemos nos preocupar com e levar em consideração outros aspectos. No painel anterior estávamos falando da energia, então vários aspectos, inclusive de segurança no trabalho e de saúde, precisam ser considerados, mas há de se fazer muito para que se possa se adaptar a essas condições de cada vez mais calor
no Brasil. Lembrando que não há como desvincular o clima da segurança e saúde do trabalhador e tampouco desvincular isso tudo dos objetivos ambientais e sociais da taxonomia. Então, eu finalizo, eu geralmente eu passo o meu tempo, eu não sei se eu fiz, não contei, eu não sei se eu fiz isso, ultrapassei o meu tempo, mas eu procurei aqui correr para mostrar esses nossos estudos, né, que constatam o quanto o trabalhador está exposto a um calor, cada vez mais exposto, por algo que nós já temos comprovado, que é por conta do aquecimento global e o do novo cenário de temperatura no Brasil. Eu agradeço novamente e fico à disposição. Obrigada, Daniel. Acho que você foi perfeito aí no tempo, viu? Eu acho que a gente tem vários desafios aqui. E também quero te agradecer, Daniel, especialmente porque foi muito tempestivo o convite, né, a você diante da desistência do peso. Então, especialmente agradeço. A gente tem o desafio de como incluir aqui a questão da saúde e segurança do trabalho na taxonomia. Lembrando que o que a gente está falando aqui sobre taxonomia, nós somos as organizações da sociedade civil que compõem o Comitê Consultivo da Taxonomia Sustentável Brasileira. Nós não somos aqueles que manejam e a escrevem, nós somos aqueles e aquelas que buscam influenciar para que os rumos dela sejam mais serviços essenciais, melhor qualidade de trabalho, mais redução de desigualdade, uma economia pujante. Nesse tema da saúde e segurança do trabalho frente às mudanças climáticas, a gente também tem muito a que se discutir, porque é um tema relativamente novo, em que pesca NR15 não é nova, né? Mas como isso afeta o mundo do trabalho, é relativamente novo. E aí eu vou pedir licença só para contar uma historinha muito rapidinha, que no ano de 2014 nós tivemos um verão especialmente quente e evidentemente menos quente do que esse que a gente está tendo. Naquele momento a gente tinha 6% de desemprego, igual a gente tem mais ou menos hoje. A gente tinha uma classe trabalhadora tendo muitas conquistas, então muito empoderada. Naquele ano, a gente teve uma série de greves climáticas. Os trabalhadores muito empoderados, eles paravam as fábricas sem a presença de nenhum dirigente sindical e depois chamavam os sindicatos e quando o sindicato chegava ao local, dizia-se: "Tá muito quente, não dá para trabalhar". E isso gerou negociação em termos de pontos de água, melhor ventilação e tal, mas isso depende muito de uma correlação de forças. Então, tem um aspecto técnico, mas também tem um aspecto que não é tão técnico assim, né? Mas aqui só para colocar um elementinho para o debate, eu vou chamar a Marta Freitas, que tem só um pouquinho de experiência aí nessa área de saúde, de segurança do trabalhador, contribuindo aí com vários setores econômicos, aí para fazer um diálogo aqui com a gente. Marta, 5, 6 minutos, não é isso, Sal? É isso. Você está com o microfone fechado, querida. Cinquinho, 5, 6, tá valendo. Manda ver. Bem-vinda. Está conectando, mas ainda não aparece. Tem- Tá bom. Você vai trocar. Tá. Eu não sabia que eu sabia ler os lábios da Marta, mas acho que agora eu sei ler os lábios de Marta. Então, sem mais delongas, a gente vai chamar a Elionara, que muito gentilmente aceitou nosso convite e também está passando por um problema danado aqui no prédio Martinelli. Eu vou convidar você para falar um pouco, para dar esse informe, viu, Eli? E fazer suas considerações. Tá bom. Muito obrigada. Acho que agradecer o convite e comentava com a Renata antes. Falei, Renata, eu estou um pouco preocupada, talvez eu não tenha muito que contribuir. E aí ela falou assim: não fale isso, você tem muito. E agora, talvez, Renata, te agradeço aqui publicamente, porque eu acho que sim, a gente consegue contribuir aí com esse debate, porque de tudo que a gente escutou hoje, a gente vai se fortalecendo. Acho que duas questões muito importantes que a quem interessa a gente ser tão frágil,
né? A quem interessa essa fragilidade em vários eixos, né? A gente está falando da energia, a gente falou da moradia, falou da questão da mobilidade, né? Dos resíduos, e na saúde do trabalhador, a quem interessa essa fragilidade, tanto de informação, quanto também de construção de políticas, né? Especialmente políticas públicas. Vou fazer um recorte do meu lugar de fala. Eu sou Elianara Ribeiro, estou há 12, 13 anos na assessoria técnica de saúde do trabalhador do Sindicato dos Servidores Municipais aqui de São Paulo, do município de São Paulo. Renata trouxe aí uma questão, nós estamos há 20 dias lidando com uma situação de contaminação no prédio mais importante da prefeitura, em que mais de 400 pessoas foram hospitalizadas ou passaram por atendimento médico devido à contaminação da água. Então, houve uma infiltração do esgoto no reservatório central da água do edifício Martinelli, e 412 pessoas, isso do município, porque, e aí já chegando um pouco do nosso debate, nós precisamos falar dessas categorias que são especialmente marginalizadas, né, especialmente mais vulneráveis, que são os trabalhadores terceirizados, e especialmente quando, e aí lendo o material da taxonomia, restou algumas preocupações, porque o grupo de trabalho mais precarizado, que é da energia, que são os serviços que são privatizados, né, da água, da mobilidade, esses trabalhadores não têm nenhuma legislação que os encobre, não tem nenhuma legislação que os protege. Então, nenhum dado, talvez, ou poucos dados, irão auxiliá-los nesse processo. Então, quando eu uso o exemplo do Martinelli, é para dizer que nós temos 412 pessoas que passaram por atendimento médico. Isso dos servidores que têm vínculo com o município. Mas os trabalhadores terceirizados, os trabalhadores comissionados, os trabalhadores da manutenção, não puderam ficar nenhum dia sem ir trabalhar, mesmo com a ausência de água potável. Então, trazendo esse recorte para a gente conversar um pouquinho sobre como o capital ele vem ao longo do tempo tentando dividir o meio ambiente do ambiente de trabalho, né? Talvez a Marta vai reforçar um pouco isso, mas em muitos momentos a gente discute meio ambiente e aí nós teremos empresas sustentáveis, com títulos e selos sustentáveis, e ao mesmo tempo ela não pensa na sustentabilidade do seu modo de produção, não pensa na responsabilidade social que ela tem com os seus trabalhadores. Ela não pensa na responsabilidade social da sua cadeia produtiva como um todo. Então, quando a gente pensa na construção civil e a gente vai trabalhar a cadeia da construção civil, a construtora não pensou em onde ela está fazendo a retirada daquela areia que vai fazer o concreto. Ela não se preocupa com toda essa cadeia produtiva, das pessoas que estão lá nas olarias fazendo os tijolos ou as cerâmicas, né? Então, o capital ele foi ao longo do tempo colocando para a gente que, olha, essa é uma discussão do capital e que lindo, inclusive algumas empresas têm muitos selos de qualidade dizendo que são economicamente responsáveis, mas que não olham para a saúde dos trabalhadores. E aí, pelo meu nicho, né, que é o serviço público, quando a gente pensa em como que esses processos, né, de mudanças climáticas vai impactar o serviço público, nós somos os primeiros a ser impactados, né? Seja porque nós somos a linha de atendimento, então quando tem uma queimada, quando tem uma enchente, quando tem uma onda de calor maior, como nós estamos presenciando agora, para onde vai a população atingida? Ela vai para a UBS, ela vai para a UPA, ela vai para os hospitais, e, em sua maioria, hospitais públicos. Então, você tem, num primeiro momento, um aumento do trabalho para essas categorias. Mas também a gente pode pensar que, num segundo momento, você terá aí um impacto importante na saúde desses trabalhadores, porque esses são nichos que estão sendo privatizados, esses são
essas são pessoas que estão sendo expostas a situações de trabalho que vão gerar que estão lá morando mal, lá nas periferias. Então, olha como as cadeias elas não protegem o trabalho. Então, o trabalho público ele acaba sendo precarizado para ser terceirizado, mas, ao mesmo tempo, ele é impactado diretamente, porque nós somos os primeiros a chegar, seja o bombeiro, seja a defesa civil, e em muitos momentos sem nenhum tipo de proteção, né? Quando a gente olha as coisas assim, se vocês conhecem aí, acompanhar os jornais, agora recentemente na enchente que teve no Jardim Pantanal, você vê pouquíssimas imagens do serviço público, e quando você vê, você tem uma dificuldade grande de encontrar proteção para esses trabalhadores. Assim como nós tivemos dificuldade de registrar as comunicações de trabalho de uma situação que houve contaminação de água, nós temos uma dificuldade tremenda nos municípios, e eu não estou falando da realidade só do município de São Paulo, mas se no município de São Paulo, que é o maior município, a gente tem essas dificuldades, a gente vai para o interior, a gente imagina como isso vai se dar. A proteção a esse trabalho é extremamente precária, né? Então, o Daniel, quando me antecede, ele fala da questão climática, né? Os trabalhadores rurais são um público extremamente impactado por conta do calor, né? O maior índice de câncer de pele ocupacional está nos produtores de fumo, né? Lá no sul. E lá são trabalhadores de economia informal, na sua maioria. Então, a gente precisa, e aí que bom que a gente está discutindo isso nesse momento, a gente precisa, ao discutir esses processos, pensar nessas cadeias produtivas como grandes cadeias produtivas e que elas também, que a responsabilidade social não pode deixar de considerar que existe trabalhadores, né? Existem indivíduos que estão neste processo e que serão impactados direta ou indiretamente a partir das mudanças climáticas. Eu dei os meus 5 minutos, Renata. É muita coisa, né, para a gente falar. Eu queria chamar a atenção para duas coisas, né? Só para terminar, assim. A questão do calor, ela está aí o tempo todo, né? Mas a gente tem visto um impacto importante, e o Daniel começou a apontar isso, o aumento das doenças causadas pelos vetores, né? Então, nós temos um retorno das doenças que antes já não existiam, e isso tem estudos que demonstram que é por conta das mudanças climáticas, né? O aumento da dengue, o aumento da chikungunya, são situações de adoecimentos coletivos que vai impactar muito o nosso sistema de saúde, especialmente, e o nosso sistema de assistência. E, por tabela, vai impactar também a vida desses trabalhadores. Então, a gente precisa colocar, né, nos processos e nas referências legais a responsabilidade dessas empresas que executam esses trabalhos, especialmente quando a gente pensa na construção civil e a gente está diante de uma quantidade absurda de desmatamentos, o que vai impactar diretamente na cadeia de defesa desses vetores. Então, era com isso que eu queria contribuir. Espero ter auxiliado aí. Muito obrigada. Obrigada, Eleonora, que trouxe aí um olhar, né, a partir muito também, não só, dos impactos sobre o serviço público como um todo, que está de longe considerado aí na taxonomia, né? Mas vamos lá, agora, Marta, vamos ver se está tudo bem aí esse áudio. Acho que agora tá, viu? Eu e o Assim, computador hoje não estamos muito bem, não, sabe? Desculpa aí, tá? Deixei tudo preparado, na hora H apertei a tecla errada. Um pequeno defeito entre o teclado e a cadeira, sabe? Mas a gente aprende. Eu acho que para falar de taxonomia e de saúde do trabalhador, a primeira palavra que a gente tem que colocar na ordem é trabalho como direito humano.
cada dia mais ameaçado, mais precarizado, mais é, é, desconsiderado, né, o trabalho. Então, hoje a gente vê uma sociedade que aqueles poderosos tentam desconstruir a importância do trabalho. O trabalho ainda continua sendo o ponto central de todas as nossas vidas. Essa é uma questão. E a saúde e segurança do trabalhador é um direito humano. Essa é a primeira coisa. Quando a gente vai para a questão climática, né, a gente vê que as pessoas e as comunidades, né, com menos recursos, com maior vulnerabilidade, são as mais afetadas. A minha companheira acabou de falar isso, né, das periferias de São Paulo e de outros locais, né? E elas tendem a ser as primeiras a ser afetadas. São as pessoas mais vulneráveis. E dentro desse grupo das pessoas da comunidade mais vulnerável, nós temos os trabalhadores. São os mais vulneráveis. Se a gente olhar que uma grande parcela de trabalhadores desse país recebem um salário mínimo ou menos que um salário mínimo, que não dá, né? Está muito longe daquilo que o Diese prega, com uma condição mínima de dignidade, de uma remuneração digna para você conseguir viver. Então, a gente tem que pensar, inclusive, na questão da remuneração, a questão de transporte, uma série de questões da dignidade para esse trabalhador, né? E é exatamente onde vivem as populações mais pobres, mais vulneráveis, exatamente no hemisfério sul, seja na América do Sul, seja na parte da Ásia, da África, são populações que são afetadas. A OIT, né, eu costumo dizer que a gente vive depois da Covid, durante a Covid, uma questão de uma policrise, né, a questão das guerras, dos conflitos mundiais, a questão da Covid, né, dos danos causados pela Covid, a desestruturação, mas eu acho que agora a gente está entrando numa era, caminhando para o fim, uma era de apocalipse. Porque as condições climáticas, que já são uma realidade, as mudanças climáticas, os danos climáticos já são uma realidade, parece que alguém botou o pé, a expressão bem mineira, o pé no toco, dizendo que isso não faz mais importância, não tem mais importância. Essa é uma questão. A OIT, né, escolheu, em 28 de abril passado, um dos 28 de abril passado, a questão das mudanças climáticas e os seus impactos na vida e na saúde dos trabalhadores, no mundo do trabalho. E os dados são alarmantes. Os dados mostram, né, que em 2020, mais de 2 milhões e 400 mil pessoas de trabalhadores, né, de uma força de 3 bilhões e 400 milhões, estão expostos a calores excessivos em algum momento do seu trabalho. 70% dessa força de trabalho, segundo a OIT, estão em risco expostos a questões climáticas causadas causam centenas de milhares de mortes, seja pela contaminação do ar, no caso do Brasil, nós temos um problema sério com a questão das queimadas, né? Esse é um dos problemas, poeiras. A gente tem, né, são trabalhadores dos mais pobres do mundo, e quando a gente vem para o Brasil, a gente vê que são muitos desses trabalhadores fazem atividade pesada, como o Daniel acabou de falar, são trabalhadores da construção, são trabalhadores rurais, fazem atividade pesada, com exposição ao sol, são atividades muito pesadas. Muitas vezes, a atividade não é uma atividade moderada, mas falta estrutura de saneamento. Alguém já pensou em ter banheiro público nas nossas cidades, para que os trabalhadores que fazem leitura, que fazem serviço na rua, possam usar? As garis possam usar? Então, nós temos falta de dignidade no trabalho, condições mínimas de trabalho, para que os trabalhadores possam expor ao sol. Alguém já tentou carregar aquele bornar, como diz os mineiros, do agente comunitário de endemia, que tem um martelo que pesa mais de 1 quilo, subir desse morro, exposto ao sol? Então, a gente tem que repensar uma reorganização do trabalho e pensar nesses trabalhadores, né, que hoje trabalham impactados pelo sol, impactados pela contaminação, da poluição das grandes cidades. Tudo isso, né, é provocado por essas mudanças climáticas, ou impactado pelas enchentes. Hoje, as nossas grandes cidades vivem aquilo que a gente está chamando de angústia climática. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, acho que São Paulo também já implantou, e outras cidades, agora os alarmes da Defesa Civil. Você está em qualquer lugar, de repente, toca o alarme, já vem enchente. Olha, nós precisamos sim, é muito bom esse serviço, mas a população tem que ser preparada. Então, entra todo mundo. Eu estou numa zona que tem risco de enchente, porque aqui em Belo Horizonte, pelo menos, eles colocam a placa, né? Em caso de enchente, não transite por aqui. Só que eu tenho que passar lá. O trabalhador atua lá.
Então, hoje a gente vive, a população brasileira vive, desses grandes centros, da angústia do alarme, que é uma outra questão, que é um alarme, são enchentes de locais que não existiam, que não tinha os alagamentos de Porto Alegre criminosos, por uma adoção de destruição do meio ambiente, né, para plantar mais grãos, isso a gente ninguém fala, pela não manutenção das comportas de Porto Alegre, e isso traz, né, todo um dano para a população, em especial para os trabalhadores, que são obrigados a estar lá trabalhando. Essas são questões para a gente pensar, né? Esses impactos são sentidos por todos os trabalhadores, né? Várias atividades estão expostas ao sol. Vários trabalhos são com calor. Exemplo, um trabalhador mineiro dentro de uma mina subterrânea, que fica, às vezes, exposto a 40 graus dentro de uma mina. Agora, recente, nós tivemos uma morte por exaustão térmica de um trabalhador dentro de uma mina. E o que que eu... Discordando aí do Daniel, o que é que foi feito? Em 19, né, usando uma norma técnica da Fundacentro, belíssima, muito boa, séria, distorceu-se uma coisa que é importante. Para não pagar adicional de insalubridade, excluíram que o trabalho ao céu aberto, sem fonte de exposição a calor, a exposição a calor de fonte natural não gera adicional de insalubridade. Eu não estou aqui discutindo adicional de insalubridade. O que estava por trás disso é muito pior, porque quando o trabalhador estava exposto, seja ao sol, fonte natural ou fonte artificial de calor, ele tinha pausas obrigatórias. A nova norma diz que é pausas quando... o termo que eu gosto muito é pausas espontâneas. Daniel mostrou um quadro lindo. Nenhum trabalhador, por mais perfeito que seja o sistema da Fundacentro, ele pode planejar seu trabalho. Ele não tem essa autonomia. Ele já recebe, a carga é essa, a produção é essa. Então, esse trabalhador, ele não... E pausa não é mais obrigatória, porque quando era obrigatório, o empregador, ou bom ou mal, estabelecia essas pausas. Criava alguma coisa, ainda que não cumprisse totalmente a legislação, mas criava alguma pausa, fornecia água. Gente, eu convivo em ambientes de trabalho, e os trabalhadores estão levando água de casa para beber, como é o caso aí que foi falado agora da Prefeitura de São Paulo, porque a água não é potável, a água não é... Quer dizer, eu tenho que levar água da minha casa para beber. Vários postos de saúde. Hoje, pela manhã, eu estava conversando com trabalhadores de saúde, eles não têm bebedouro, o bebedouro é o mesmo do paciente, dos usuários. E que esse usuário que chega lá e que não consegue, e está lá com alguma doença, com algum problema de saúde, que você não sabe qual é, e você tem que beber água no mesmo bebedouro dele. E que manutenção, ninguém sabe quanto fez a manutenção do filtro. Então, a gente tem hoje, né, uma questão, quer dizer, o Brasil está na contramão da proteção dos trabalhadores expostos às mudanças climáticas. Ao excluir o direito de pausa, a obrigação de pausas, do empregador adotar pausas obrigatórias para quem está exposto a calor, acima dos limites de tolerância, e olha que o pessoal ainda faz uma reengenharia para não caracterizar, esse trabalhador é o que a gente está vivenciando, de trabalhadores morrendo de exaustão térmica, de trabalhadores chegando a um nível de estresse. E há uma outra questão, quando a gente fala de dignidade do trabalho, a questão da jornada de trabalho. A nossa jornada era 6 e 8 da Constituição. A maioria dos trabalhadores hoje, depois da desgovernança, da desproteção do trabalho, trabalha 12 horas. Fica 4 horas dentro do ônibus, exposto a calor, trabalhando 12 horas. Dentro, depois vai para casa no ônibus, ou vai para o trabalho no ônibus super lotado, porque a questão de transporte ela tem que ser colocada como uma questão de dignidade dos trabalhadores também, direito de ir e vir. Então, a gente tem que pensar nessa questão. A exposição, né, muito antes da questão do adicional de insalubridade, a legislação antiga permitia a questão de reconhecer que o trabalho a céu aberto, que o trabalho exposto a fontes naturais de calor, gerava uma doença e que gerava direito a uma pausa ou um tempo. E essas mudanças hoje nos tirou esse direito. Está em revisão, e eu acho que todos nós aqui temos a obrigação de batalhar, não pelo adicional de insalubridade, que também é merecido, mas para que esses trabalhadores tenham o direito de ter pausas obrigatórias nos ambientes de trabalho e não pausas espontâneas, porque espontânea é quando dá, gente. Essas são questões para a gente pensar.
Enquanto isso, nós estamos criando um exército de trabalhadores hipertensos, ansiosos, com angústia, com assadura, gente. Há quanto tempo eu não vi a palavra brotoeja? O pessoal mais velho deve lembrar aí que as nossas mães falavam de brotoejas de calor. Há quanto tempo eu não ouvia isso? Trabalhador dizendo para mim que fica assado, de tanto calor que trabalha na rua e que fica assado. Só falta agora, a gente realmente tem que pensar. A inclusão de saúde e segurança do trabalhador na taxonomia, ela passa para a gente discutir e levantar toda a bandeira que trabalho é um direito humano dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu acho que é isso que eu queria colocar. Obrigada. Obrigada, Marta, e obrigada por resgatar o óbvio, né? Que precisa ser dito, né? Aquela coisa, né? O rei está nu. Alguém precisa dizer, embora cada um tenha dito aqui da sua maneira, foi muito importante aí você colocar isso com todas as letras. A gente tem um tempinho aí para fazer perguntas. Alguém quer se manifestar? Minha sugestão é só a gente fechar em 5 minutos, dá para uma ou duas perguntas, Bom, Lu, pode deixar. tirando o tempo que estava previsto inicialmente, o horário que estava previsto. Sim, sim, sim. Tá todo mundo Eu estou orgulhosa da gente ter atrasado só meia hora, sabia? tá todo mundo cansadinho, né? Os Mas 5 então, assim, eu painéis. vou fazer só uma provocação e vou devolver para o Daniel, então, só para ele. Eu acho que a partir da fala da Marta e da Eli, Daniel, seria importante ter uma opinião sua, se você acha que os nossos avanços, eles precisam caminhar no sentido da legislação ou no sentido do cumprimento da legislação existente, ou nas duas coisas. E também, se possível, talvez muitas pessoas aqui não conheçam, não sabem o que é Fundacentro também, né? Se você puder dar uma pinceladinha nisso daí, e falar um pouquinho sobre por onde que da posição você vê onde que a gente tem que caminhar, tá bom? Tá fechado seu microfone. Pronto, liguei. Perfeito, Renata, muito obrigado. Sim, na fala da Eleonara, eu acho que a Eleonara e a Marta, assim, foram muito felizes nos seus comentários. A Eleonara falou, resumidamente, na consideração do trabalhador. Isso não é agora que estão as mudanças climáticas, onde o trabalhador é desconsiderado. Geralmente é considerada a questão da produção econômica e o trabalhador, via de regra, e a saúde do trabalhador e a segurança, via de regra, fica de lado. E a Marta nos trouxe aí a questão da humanização, que complementa essa consideração, né, da dignidade do trabalhador. Mesmo quando houver uma mecanização de alguma tarefa, nós devemos ter humanidade para entender o todo sustentável do que esse trabalhador vai atuar, de como que ele vai se sustentar, né, dentro desse processo todo aí que é a sociedade. Então, assim, eu agradeço a ambas pelas falas e como você também falou, Renata, a Marta foi muito direta em falar, inclusive, na questão que você pergunta agora, da legislação. Pessoalmente, eu acho que não, simplesmente cumprir com a legislação não vai resolver a questão, não tem resolvido a questão, né, das mudanças, como consequência das mudanças climáticas. Até porque, na minha opinião, a legislação, especialmente depois da mudança no final de 2019, ela ficou mais complexa no sentido da aplicabilidade nos ambientes de trabalho. Tanto a estimativa da taxa metabólica desse trabalhador é algo muito complexo, né? Eu não trabalho na ponta, a gente faz pesquisa e não está no chão de fábrica, né? Mas eu imagino, eu acho que muito próximo da realidade, o quão é difícil de aplicar a legislação simplesmente, aqueles métodos simplesmente para fazer a avaliação se aquele trabalhador está ou não exposto a uma condição insegura
e não saudável em termos de calor. Então, simplesmente cumprir a legislação não vai fazer efeito. Modificar tanto a saúde, as políticas públicas, como a própria legislação, sim, acredito que ela está em revisão e eu acredito que há de se atualizar ela sob essa consideração, não do que virá pela frente, mas do que nós já temos em termos de novos cenários climáticos. Então, nós devemos modernizar, isso é uma luta, todos vocês sabem, que há vários interesses numa revisão, na elaboração de uma simples norma, e a consideração do trabalhador ela deve ser uma luta nossa, no sentido de que ele tenha essa humanidade, essa humanização, né? Essa dignidade no seu trabalho. Vejo que a questão da insalubridade, por exemplo, que também não defendo a insalubridade, que a Marta comentou, mas hoje nós temos trabalhadores de áreas externas, isso é muito seguro em várias, seguro de se dizer, em várias localidades do Brasil, nós temos trabalhadores que ficam todo o turno diurno de trabalho numa condição muito pior daquele trabalhador indoor, daquele trabalhador que trabalha num ambiente fechado. E o trabalhador que trabalha em ambiente fechado tem o direito à insalubridade, e o trabalhador de área externa não, a partir da modificação que foi feita em dezembro de 2019. Então, nós temos, sim, que fazer essa revisão, tendo como assim, em consideração primeiro o trabalhador dentro dessa linha da humanização. Ele é, digamos assim, o principal nesse processo todo, porque é quem produz. Quando eu coloco ali um projeto nosso que está em andamento, falando de produtividade, até numa apresentação assim de apenas 15 minutos, a gente corre muito e não tem. Pode até ser mal interpretado. Pô, mas a Fundação está trabalhando para produtividade? Não, para mostrar os impactos que permeiam todo o processo, onde os impactos da falta de saúde para esse trabalhador, que impacta também quem está interessado na produtividade. Então, as mudanças climáticas estão vindo aí e não há ninguém na sociedade, nenhum setor que ficará livre dos impactos das mudanças climáticas. Então, isso tem que ser pensado na sociedade como um todo, e aí essas iniciativas aqui, um workshop aqui de taxonomia é muito bem-vinda, a gente tem que ter muito mais debates nesse sentido, para aí aos poucos a gente poder fazer essas mudanças. Finalizando, a Fundacentro ela é uma instituição de pesquisa na carreira de ciência e tecnologia, ligada ao Ministério do Trabalho e Emprego. Nossa missão é desenvolver estudos e pesquisas que minimizem as doenças no trabalho, as doenças do trabalhador, e que minimizem ou eliminem, digamos melhor assim, né? Eliminem os acidentes de trabalho. Então, a nossa instituição ela é uma instituição que conta com um plantel multidisciplinar, profissionais de várias áreas, agindo nessa missão da segurança e saúde do trabalhador. Lembrando que estamos quase sem ar, há muitos anos sem concurso, sem renovação, muitas aposentadorias, e que se não houver um concurso público com nível, com várias vagas mesmo para a Fundacentro, infelizmente, essa instituição, que já tem mais de 50 anos e que foi protagonista e tem sido protagonista, inclusive na questão das normas, para a questão de segurança e saúde do trabalhador no Brasil, na América do Sul e inclusive para o mundo todo, vai acabar. Vai acabar por falta de pessoal. Esperamos que isso não ocorra, mas eu diria assim que 2025 é o ano chave aí para ter ou não renovação na Fundacentro. Eu aproveito o espaço aqui para
para comentar isso, porque de fato nós estamos sem ar, né? A Fundacentro fez e faz bastante, mas está faltando o braço, está faltando trabalhador lá, para pensar no trabalhador. Daniel, você falou só em prevenção de acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, não? Sim, não, eu falei em saúde do trabalhador, sim, doença Dos, ocupacional. Claro, teve claro. um momento que você falou, tá, Desculpa, beleza. obrigado por complementar. Eu quero Ó, fazer um comentário sobre esse. Eu aprendi muito, né, sobre esse tema que não é um tema que eu dominasse com esse painel que foi sugerido e todos o Daniel e os debatedores convidados pelo Diese. E fiquei aqui pensando com os meus botões que a medida, claro, mais bebedouros, tem que ter todo o mapeamento aí de medidas de adaptação do ambiente de trabalho, mas não é só uma adaptação física do ambiente de trabalho às mudanças climáticas, né? Tem a questão das pausas obrigatórias. Eu acho que a gente tem que pensar grande, pensar ousado e propor que na taxonomia isso é despesa para o empregador, óbvio. Ele vai ter que, com o mesmo salário, pagar, ter uma produtividade e receber menos, porque o trabalhador vai pagar menos tempo. A jornada não pode ser mexida, o salário não pode ser reduzido e o trabalhador vai ter que trabalhar menos tempo, sob pena dele adoecer, dele sofrer um acidente. Eu acho que isso tem que ser colocado no papel e isso ser colocado como despesa enquadrável na taxonomia. Olha, eu vou ter mais despesa, vou ter que contratar mais gente por conta da necessidade, meu negócio é tal, aumenta a temperatura média tal, impacto é tal na produtividade, eu vou ter que contratar mais gente. E se a empresa conseguir demonstrar que isso está vinculado às mudanças climáticas, isso tem que ser enquadrável na taxonomia. Além de tudo, a criação de emprego, né? Tem outros benefícios. Eu acho que a gente tem que mapear e apontar os setores em que isso é mais urgente, mas é transversal, né? Não é difícil o setor que não seja impactado em alguma medida, os trabalhadores não sejam impactados em alguma medida. Então, eu já quero fazer essa sugestão para a gente pensar junto e sugerir aí no período da consulta pública. Luciana, É isso. desculpa, eu só talvez mudar o termo, em vez de ser mais despesa, seja mais investimento. Investimento. É, Investimento e talvez mudar prevenção. o termo, porque Prevenção. exatamente, né? Nenhum trabalhador consegue produzir. Hoje eu estou aqui conversando com vocês e estou recebendo denúncias de uma unidade do município cuja temperatura está em 48 graus. Nossa. Quem consegue trabalhar em uma sala sem climatização, né? Eu gosto de dizer assim, gente, gosto não, é triste dizer isso, mas o trabalhador com fome não tem direito à recusa, né? Então, a gente não tem direito à recusa a alguns determinantes de trabalho. A gente não tem essa condição de dizer eu me recuso a executar esse trabalho, porque esse trabalho é o que sustenta a minha família. Então, se estamos nesse espaço, talvez a legislação ela tem, e aí nós estamos no momento de preparo de uma legislação que pode dizer para o empregador e de várias cadeias produtivas que, olha, você cuidar desse trabalhador vai gerar menos impacto social, menos impacto sobre o Estado e mais produtividade, porque condição de trabalho aumenta a produtividade, redução da jornada aumenta a produtividade, e tem vários estudos que demonstram isso. Obrigada e desculpa atrapalhar aí um pouquinho o final. é isso, Lu. Passa aí para você fazer o encerramento, né? Do dia, né? Ótimo. Como eu falei, estou orgulhosa da gente ter atrasado isso aí, porque eu estava com medo enorme da gente atrasar 1 hora e meia. Assim. E, claro, as pessoas se organizaram para um determinado. Claro que nessa altura a gente tem 40% do número de participantes que a gente tinha no início. Nem todo mundo podia acompanhar os 5 painéis, mas acho que foi muito rico, está tudo gravado. A gente vai colocar as gravações separadas por painel na nossa página do YouTube e todos os organizadores fiquem à vontade para multiplicar. A gente pergunta se pode compartilhar seus slides, Daniel, que sua apresentação foi riquíssima, e vamos procurar fazer um resumo mais completo possível também para a divulgação desses debates na imprensa e vários espaços aí para fazer ecoar esses pontos que a gente levantou aqui.
Eu agradeço demais a todos que aceitaram o nosso convite para falar, para debater, para estar conosco, ouvindo. É importante, digam para a gente depois o que acharam e se tiverem sugestões, participem da consulta pública da taxonomia, vamos dialogar, vamos procurar nos unir esforços para ter uma taxonomia mais inclusiva em aspectos sociais do que ela está, por enquanto, na proposta desenhada até o momento. É isso. Tchau, Obrigado a gente. todo mundo aí. Foi Tchau, um ótimo. abraço a todos. Valeu pela disposição. Um abração. Tchau, obrigado, viu? Tchau. Todo mundo bem. Tchau, tchau. Abraço a todos, muito obrigado. Tá? Obrigado, Marta. Falou, Roberto. Obrigado, Cristina. Falou. Valeu todo mundo. Fiquem bem. Fique bem. Vamos ter. Valeu, Raul. Obrigado. Tchau. Valeu. Abração. Até a próxima. Diana, valeu. Alessandra, Cleiton, Cláudia. Fiquem bem. Elaine. Tá para vocês.